Eu sou o professor Enori Carelli e agora nós vamos ver a segunda parte do vídeo sobre álgebra linear e geometria analítica, falando sobre os vetores. Agora nós vamos ver como é escrito um vetor como combinação linear de vetores da base, ou dois ou mais vetores, e vamos também ver o que são base do espaço R2 e R3. Até o momento nós vimos apenas vetores na forma geométrica e vimos a soma de vetores na forma geométrica e a soma de dois vetores nós chamamos de resultante. Agora vamos ver que qualquer vetor no plano pode ser escrito como combinação linear de dois vetores não paralelos ou de três vetores não coplanares se ele estiver no espaço. Vamos ver um exemplo de combinação linear e esse exemplo será no R3. Vemos aqui sobre o eixo Z um vetor que vamos chamar de V3, sobre o eixo Y um vetor que vamos chamar de V2 e sobre o eixo X um vetor V1, todos eles com origem na origem do sistema. Agora, paralelo ao V2, vamos triplicar, vamos construir um vetor que seja o triplo do V2 e vamos chamá-lo então de 3V2. Paralelo ao V3, vamos construir um vetor que corresponde à soma do V3 com ele mesmo. Então, dá uma resultante duas vezes o V3. E, paralelo ao V1, vamos pegar um vetor que tem comprimento 1,5 vezes o V1. Assim, formando um paralelepípedo que tem base que tem, digamos, a largura na base 3 vezes o V2, a profundidade 1 vezes o V1 e a altura 2 vezes o V3, nós podemos formar uma diagonal que parte da origem do sistema e vai até a extremidade do vetor 2 vezes o V3, que vamos chamar de W. Esse W é a combinação linear dos vetores V1, V2 e V3. Então, nós vamos dizer que o W ele é a resultante da soma 1,5 V1, 3V2 e 2 vezes o V3. Isso é, o W tem o 1,5 que multiplica o V1, o 3 que é o coeficiente do V2 e 2 que é o coeficiente do V3. Essa resultante, a partir de agora, nós vamos chamá-la de combinação linear dos vetores V1, V2 e V3. Nós podemos então generalizar a combinação. Digamos que ao invés de fazer 3 vezes, nós fazemos BV2, CV3 e AV1. Então a resultante, que é a diagonal do paralelepípedo de base com largura BV2, profundidade CV3 e altura, profundidade AV1 e altura CV3, será o W, que será escrito como AV1 mais BV2 mais CV3. Assim nós temos o exemplo de resultante que a partir de agora será chamada combinação linear dos vetores, no caso V1, V2 e V3. Então, para escrever um vetor no plano como combinação linear, são necessários, no mínimo, dois vetores não paralelos. Já, então, se eu tiver o conjunto de vetores V1 e V2 e eles não são paralelos, então eles permitem escrever uma combinação linear, por isso eles vão ser chamados base. Então, no plano, dois vetores não paralelos compõem um conjunto denominado base, porque por meio deles é possível escrever qualquer vetor do plano como combinação linear deles. Já se o vetor estiver no espaço, são necessários três vetores, V1, V2 e V3, não coplanares. E, no caso, então qualquer conjunto de vetores V1, V2 e V3 não coplanares é denominado de base do espaço R3, porque qualquer vetor pode ser escrito como combinação linear deles. Os números A, B e C, que são denominados coordenadas do vetor V em relação à base que está escrito. E, no caso
A1V1, A2V2, AV1, BV2 e CV3 são as projeções dos vetores, são as projeções do vetor V sobre V1, V2 e V3 respectivamente. Então, nós podemos então definir as seguintes bases. Bases ortogonais. As bases ortogonais são as bases em que os vetores 2 a 2 formam um ângulo de 90 graus entre eles. E bases ortonormais são as bases em que os vetores 2 a 2 formam ângulo de 90 graus, mas o módulo dos vetores de todos eles é igual a 1. A base ortonormal é denominada base canônica. E, no caso, as coordenadas dos vetores das bases ortonormais são 1 e 0, e 0 e 1 quando estiver no plano, depois 1, 0, 0, 0, 1 e 0, e 0, 0, 1 e se estiverem no espaço. Comumente, essas bases são chamadas, os vetores que compõem essas bases são chamados I, J e K. No plano, o I, então, o vetor I vai ter coordenadas 1 e 0, da extremidade. O vetor J terá extremidade 0 e 1. Já no espaço, o I vai ter extremidade 1, 0 e 0, o J 0, 1 e 0 e o K 0, 0 e 1. Vamos ver como elas se configuram. Então, no espaço, o vetor I é um vetor de comprimento 1 sobre o eixo x, a extremidade dele será 1 do x, 0 do y, e um vetor de comprimento 1 sobre o eixo y, e a extremidade dele é 0 do x e 1 do y. Por eles terem comprimento 1, serão chamados vetores unitários. O I, então, está sobre o eixo x e o j sobre o eixo y. Já no espaço, o I ele é um vetor de comprimento 1 sobre o eixo x e terá extremidade 1, 0 e 0. O j é um vetor de comprimento 1 sobre o eixo y e terá extremidade 0, 1 e 0. E o k é um vetor sobre o eixo z e terá extremidade 0, 0 e 1. Todos eles são unitários e eles formam, então, o conjunto IJK. Observe que 2 a 2 eles formam 90 graus, por essa razão são ortogonais, e pela segunda razão, a de ter comprimento 1, eles são denominados, eles formam um conjunto que é denominado base canônica. Por que usamos a base canônica? A base canônica permite que qualquer vetor possa ser denotado analiticamente pelas coordenadas da extremidade do segmento. O segmento OP, por exemplo, vai ter origem em O, que é a origem do sistema, que será 0, 0 e 0 em 3 dimensões, e 0, 0 se tiver duas só, e o ponto P, que tem as coordenadas xy no plano e xyz no espaço. O vetor OP, então ele pode, se ele estiver no R3, pode ser representado da seguinte forma. Então, o OP, como já vimos, é o P menos o O. Mas o P tem coordenada xyz e o O tem coordenada 0, 0 e 0. Fazendo a diferença, então o vetor OP será representado apenas pelas extremidades, apenas pelas coordenadas do ponto P. Essa é a razão de ser usada a base canônica para representar vetores. Nós não temos necessidade de representar o vetor enunciando as coordenadas da sua origem. Todos os vetores da base canônica têm origem na origem do sistema, ou seja, 0, 0 e 0. Então, o vetor OP, escrito como combinação linear dos vetores I, J e K, ele tem a seguinte forma. Então, o OP será x vezes o I, mais y vezes o J, mais E vezes o K. Agora, sabemos que o I
tem coordenadas 1, 0 e 0, então vamos escrever x vezes 1, 0 e 0. O j tem coordenadas 0 e 0, daí escrevemos y vezes 0, 1 e 0. E o z tem coordenadas 0, 0 e 1, e assim escrevemos z vezes 0, 0 e 1. Realizando o produto, então o x vai multiplicar cada coordenada do ponto 1, 0 e 0. Então fica x 0 e 0 e 0. O y, cada coordenada do ponto 0, 1 e 0. Então fica y vezes 0, y vezes 1 e y vezes 0, que dá o ponto 0, y 0. E a mesma coisa ocorre com o c. Agora, somando os valores x de cada ponto, vamos obter x, y de cada ponto, vamos obter y, e z de cada ponto, vamos obter z. Então, novamente observe que a base canônica ela permite que o vetor OP de coordenadas x, y, z seja escrito como combinação linear dos vetores i, j, k, e no final ele acaba sendo representado apenas pelas coordenadas do ponto final, no caso ponto P de coordenadas x, y e z. Observe então aqui, se nós fazemos 2 vezes o i, 3 vezes o j e 4 vezes o k, vamos formar um paralelepípedo de largura 3j, de profundidade 2i e altura 4k. Então, o vetor v será a combinação linear 2i mais 3j mais 4k. A resultante, de novo, vamos observar que combinação linear é a resultante da soma de vetores. A combinação linear na base canônica do vetor vai ser 3 vezes i, 4j e 5k, que é 3 vezes 1, 0, 0, mais 4, 0 e 0, e mais 5 vezes 0, 0 e 1. Assim, o 3 que multiplica cada coordenada vai formar o ponto 3, 0 e 0. O 4 que multiplica cada coordenada do segundo ponto formará o ponto 0, 4 e 0. E o 5 que multiplica cada coordenada formará o ponto 0, 0 e 5. Que somando teremos 3 mais 0, que é 3. 0 mais 4 mais 0, que dá o 4. E 0 mais 0 mais 5, que dá o 5. Então, o vetor 3i mais 4j mais 5k pode ser analiticamente representado pelas coordenadas do ponto 3, 4 e 5. Essa é a razão da gente usar a base canônica para representar vetores na forma analítica. Veja outro vetor. 2i mais j mais 1j mais 3k. Então, fazendo a substituição do i, j, k por seus valores, nós vamos ter 2 vezes 1, 0, 0, mais 1 vezes 0, 1 e 0, e mais 3 vezes 0, 0 e 1. Que, multiplicando o primeiro ponto, fica 2, 0, 0, 0, 1 e 0, 0, 0 e 3, e a soma resultante será 2 na primeira coordenada, 1 na segunda e 3 na terceira. De forma que a combinação linear W, 2i mais j mais 3k, pode ser representada analiticamente pelas coordenadas do ponto 2, 1 e 3, que é a extremidade do vetor W. Suponhamos que temos dois vetores v e u, em que o v tem coordenadas x, y, z e u tem coordenadas r, s, t. Nós dizemos que esses dois vetores são iguais se o x, o y e o z corresponderem a r, s, t, ou seja, se as extremidades dos dois vetores elas são as mesmas. Claro que aqui nós estamos considerando os dois vetores com origem na origem do sistema cartesiano. Então, nesse caso, deve ocorrer o x igual ao r, o y igual ao s e o z igual a t. Temos aqui, então, o exemplo em que o v tem coordenadas 3, 2 e 6 e o u tem coordenadas 3, 2 e 6. Esses vetores são iguais porque eles satisfazem as condições de ter o x igual ao r, o y igual ao s e o z igual
ao t. Agora vamos ver um exemplo usando a definição de igualdade de vetores para resolver exercício. Digamos que o vetor v tem coordenadas 3 mais a, 2 menos b e 6 mais c. E o vetor u tem coordenadas 1, 3 e 4. Então vamos determinar o ABC para que haja igualdade entre u e v. Por isso, usando a definição, nós sabemos que v e u eles são iguais se o x for igual ao r, y igual ao z, melhor, y igual ao s e z igual ao t. Então nós vamos fazer o seguinte: tomamos x igual a r, y igual a s e z igual a t. Olhamos no vetor v, o x é o 3 mais o a. Então está aqui. E no vetor u é 1. Então temos a igualdade 3 mais a igual a 1. Já no vetor v, o y é 2 menos b e no u o y é 3. Então vamos escrever 2 menos b igual a 3. E em relação ao z do vetor v, é o 6 mais o c. E no vetor u é o 4. Então escrevemos 6 mais c igual a 4. Agora determinamos o valor de a, de modo que o a vai ser 1 menos o 3, o menos b vai ser igual a 3 menos o 2, e o c vai ser igual a c menos 4. Assim, o valor do a é menos 2, do b é menos 1 e do c é 2. Isto é, se substituirmos menos 2 no lugar do a, menos 1 no lugar do b e menos 2 no lugar do c, os vetores u e v terão as mesmas extremidades. E como já dissemos, vetores que têm as mesmas extremidades e mesma origem eles são iguais. Com isso, nós terminamos a segunda parte dessa gravação, e na próxima nós estaremos fazendo vídeo sobre a adição de vetores. Até lá!